Se tem uma coisa que você tem que moldar, é o seu emocional. Não existe possibilidade de você ter um equilíbrio espiritual se você não tiver um equilíbrio emocional. É normal em tempos de crise a gente se desesperar, é normal em tempo de aflição a gente ficar sem direção. É normal porque nós temos biologicamente a necessidade da proteção por causa da sobrevivência. Uma das maiores crises que o ser humano pode passar é a possibilidade de passar fome, porque na verdade ela mexe com a sua existência, ela mexe com o seu emocional, ela mexe com a sua estrutura. Na verdade, Paulo já falava que o seu estômago pode ser o seu segundo Deus. Tem muita gente que fica ansiosa, nervosa, estressada, porque passa da hora do almoço. Tem muita gente que perde a noção até do relacionamento quando não almoça. E eu sou uma dessas pessoas que Deus teve que me forjar. Mesmo viajando desde os 9 anos de idade, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ficar sem comer. Meu emocional ficava abalado, eu ficava extremamente nervoso, até que Deus falou comigo assim: eu vou te moldar. E eu nunca queria, o meu jejum era aquele jejum de meia-noite ao meio-dia. Eu me lembro que quando eu era adolescente eu dirigia um trabalho de oração e eu jejuava, estudava à noite, trabalhava à tarde numa padaria. E o que eu fazia? Eu comia até 11h59, enchia o bucho, ia dormir cheio e acordava o mais tarde possível, para poder dar meio-dia. Eu já ficava agarrado no relógio, quando dava meio-dia a comida já estava pronta, não deixava de jejuar. Depois eu aprendi que Deus estava me forjando para poder me moldar o meu emocional. Porque olha só, se tem uma coisa que você tem que moldar, é o seu emocional. Não existe possibilidade de você ter um equilíbrio espiritual se você não tiver um equilíbrio emocional. Não pense você que você precisa primeiro orar para Deus poder te dar o equilíbrio, não. Primeiro vem o seu esforço para permitir que seja moldado. E eu me lembro então que o tempo passou e eu comecei a buscar mais a Deus, e eu fiquei um tempo jejuando, já aumentava um pouco mais, até que antes de vir para cá, eu tive uma experiência muito forte com o mundo espiritual, e Deus me pediu para que eu jejuasse 3 dias de jejum absoluto, sem ver ninguém, sem comer, sem beber, e na verdade bebendo água, mas com ânsia de vômito. Então foi uma experiência muito forte para mim, porque eu tentei chantagear com Deus. Eu levei um biscoito de creme crack, água e sal para o lugar onde eu estava. Eu falei assim: eu não vou ver ninguém, Senhor, é água e sal, se eu ficar com fome, E chegou lá, o biscoito não era água e sal. Eu já tinha feito uma promessa, e eu fiquei sem comer, e Deus me tratou durante 3 dias. Depois Ele falou comigo, quando eu pisei na igreja, Ele falou comigo: eu preciso agora de 21 dias de jejum de Daniel. Eu falei assim: Senhor, 21 dias de jejum de Daniel é mole, só ficar sem comer derivado animal. No 5º dia você vê a vaca no meio da rua, você já quer dar uma mordida nela. Você fica correndo atrás de uma picanha. Eu não aguentava mais. Aí eu falei: Senhor, tá bom, né? Aí até que Deus falou comigo assim: olha, eu morava no Rio, e teve alguém que falou comigo: olha, há uma possibilidade de um possível sequestro, você com a sua família, e Deus manda te dizer que você precisa fazer mais 40 dias de jejum. Eu falei: não aguento, eu vou morrer. Fiz 3 dias de jejum absoluto, 21 dias de jejum de Daniel, e mais 40 dias. Deus moldou o meu caráter, Deus moldou o meu emocional. Mas isso, entenda, isso é uma necessidade biológica. Quando a crise chega, principalmente a crise de fome, você vai procurar um lugar onde você possa ser estruturado, principalmente no seu corpo, porque o seu corpo necessita disso. É normal para uma pessoa que não conhece Deus, para uma pessoa que não tem o seu emocional forjado,
com experiências com Deus, procurar numa crise sair da sua região e ir para outra. Quantas pessoas eu já ouvi no começo de, começo de abril, assim que começou a pandemia no ano de 2020, pessoas que falaram comigo e falavam o seguinte: ô Jair, eu vou para os Estados Unidos, não, eu vou sair daqui antes da crise, eu vou sair daqui, eu vou para outro país. Irmão, olha, o que eu tenho de conhecido morando hoje em Portugal até fechou, não está recebendo mais brasileiro nenhum lá, de tanto brasileiro que tem lá. Porque é normal a gente sair do nosso local geográfico, é normal, quando eu estou numa crise aqui, eu fugir, essa fuga. E é sobre esse título que eu quero falar hoje com você, é sobre passando fome na casa do pão. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que, na verdade, ela tem uma perda muito grande e ela sai de Betel, ou melhor, de Belém, casa do pão, Noemi. Por uma crise, ela então vai sair do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Por uma fuga, por um desespero, ela então é forjada a sair do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Entenda uma coisa: quando eu olho e vejo que a Bíblia fala que Belém é casa do pão, por um tempo pode até não ter pão, mas ali é o local onde eu tenho certeza que, se acontecer qualquer crise, ali é o local seguro. Por um tempo pode não ter. Entramos em desespero, entramos numa fuga, às vezes irreversível, e damos uma volta tremenda, porque perdemos a intimidade com Deus, porque uma palavra rema que poderia ser direcionada para a sua vida, você não ouviu, talvez ficou despercebido. E hoje eu quero dizer para você que, se você entender essa mensagem, pode ser para você um livramento muito grande, para que você não tenha altas perdas na sua vida. Essa mulher, então, junto com seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos, deixam a casa do pão. E olha que interessante, eles viajaram para Moabe, fizeram o que é lógico em um tempo de crise. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Está no capítulo 1 do livro de Ruth. Belém, casa do pão. Mesmo quando não tem pão, você não deve sair de Belém. Todos então estavam fugindo, e olha que interessante o efeito manada aqui. Quando uma pessoa vai para um país, e eu tive essa experiência durante um tempo quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos. Eu conheci muita gente de Governador Valadares que moravam em Boston. O Governador Valadares levou um apelido, não sei se vocês sabem disso, ficou conhecido como Valadólares, de tantas pessoas que saíram de Valadares para poder morar em Boston, ou melhor, Boston, né, Cássio? Naquela região. Porque uma pessoa chega para você e fala: Enio, aqui não tem mais jeito, mas é a visão dela. Só que acontece o seguinte, Sérgio, uma pessoa fala isso, 2 pessoas falam isso, 3 pessoas, 4 pessoas. Já diz a pesquisa de que quando você escuta a mesma coisa repetidamente, você acaba comprando aquilo para você, e você passa a acreditar em algo que você pensa que a massa toda está dizendo. Você já passou pela experiência de 4 pessoas falarem sobre uma coisa, e você fala assim: está todo mundo falando isso? Não, só 4 pessoas. Você tem que sair daqui, por quê? Porque esse lugar aqui, não tem mais jeito.
Mas é Belém, é casa do pão. E tem muita gente que está passando fome, está com um tempo, talvez já contado, dizendo: eu vou embora, eu vou sair dessa situação, eu não aguento mais. Noemi então faz isso, junto com Elimeleque. Eles vão para uma cidade chamada Moabe, a 40 quilômetros, não muito longe. Porém, quando você está em Belém, quando você está na casa do pão, mesmo quando não tem pão, você não pode sair. Você aguenta e fica. Não confunda, entenda uma coisa. Pastor, eu estou numa igreja, ou eu estou num contexto onde eu me alimento, mas ali, pastor, as pessoas falam de mim, ali elas não gostam de mim, ali todo mundo está olhando para mim. Todo mundo quem? 3 pessoas, 2 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas no contexto de 1.000, de 3.000? Pastor, não aguento mais ficar ali. Opa, calma aí, aguenta, porque a Bíblia fala que é ferro afiando ferro. Você não pode sair da casa do pão porque você está desconfortável na casa do pão e encontrar uma fuga em outro lugar, em Moabe. Porque Moabe é terra de maldição. Eu saio daqui, desse lugar, eu não quero saber mais da igreja, não quero saber mais desse local. Por quê? Porque tem uma pessoa lá que me persegue. Tem uma pessoa que não gosta do meu ministério ali. Ah, é? E se eu te falar que Deus coloca pessoas do nosso lado, do seu lado, para poder te forjar? Para afiar bitoneira, você coloca pedra. O atrito da pedra faz com que as lâminas sejam afiadas. Não saia da casa do pão pensando que você vai encontrar refúgio em Moabe, que pode ser uma perda de tempo. Se você está passando por um processo, continue na casa do pão.